Ora, então seja bem-vindo a mais uma entrevista de Especial Autárquicas 2013. Connosco temos o candidato à Câmara Municipal de Braga pelo Partido Socialista, é Vítor Sousa. 53 anos, é natural de Angola, casado, tem 2 filhos, reside em Braga, cidade que acolheu desde muito novo, com cerca de 10 anos de idade. Já foi vereador em vários pelouros da Câmara Municipal de Braga, também administrou algumas empresas na cidade de Braga e neste momento e atualmente é o vice-presidente da Câmara Municipal de Braga. Vítor Sousa, muito obrigado pela sua participação nestes debates. A primeira questão que eu tenho para pôr é o porquê de se ter candidatado a Presidente da Câmara Municipal de Braga. Bem, essa vontade... Só um bocadinho, para isso, só um bocadinho. Bem, essa vontade e essa determinação em me candidatar à Câmara Municipal de Braga vem fundamentalmente agarrada a uma determinação muito forte de querer contribuir e de querer ajudar e de querer trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso concelho, da nossa cidade, coisa aliás que desde há muitos anos o faço e que me apraz hoje estar nesta candidatura com este desempenho e com esta vontade de continuar a contribuir para a minha cidade, para a terra que me acolheu e que tanto gosto e com vontade de fazer muito por ela. Vítor Sousa, sabendo que Braga, quer queiram, quer não, atingiu com a gestão socialista que vem há cerca de 38 anos a governar a Câmara Municipal de Braga, Braga atingiu o terceiro lugar, ou o terceiro patamar das cidades portuguesas. Pode-se dizer que projetos é que têm em manga ou em agenda para esta cidade a partir de setembro próximo, de 29 de setembro? Bem, diz bem, Braga, de facto, eu penso que é, no contexto nacional, e não só, no contexto da Europa das regiões, um concelho que atingiu um patamar invejável no plano da coesão social e no plano da coesão territorial. E onde, e é importante dizê-lo, eu me revejo em muito do bom que foi feito pelo município, admitindo que nem tudo é bem feito, mas de facto refere e bem, Braga atingiu um patamar invejável naquilo que eu reputo de importante no domínio da coesão territorial e da coesão social do concelho de Braga. E hoje, fundamentalmente, nós temos que olhar para Braga, conhecê-la, conhecer bem a sua realidade, conhecer bem as suas instituições, conhecer bem as suas empresas, conhecer bem o nosso território e perceber do que é que este concelho precisa. E não podemos, de facto, olhar para este concelho sem vermos que é preciso e é necessário um reforço daquilo que foi uma marca nossa, uma marca do Partido Socialista, mas que hoje, fruto do momento difícil que vivemos, fruto do momento de grande dificuldade que as famílias bracarenses e os jovens bracarenses atravessam, o nosso principal objetivo é termos um papel indutor, como tivemos, aliás, mas reforçá-lo no mecanismo do apoio financeiro àquilo que é toda a estrutura social do concelho e sermos também indutores no fortalecimento da economia local, das nossas empresas, das nossas indústrias, no domínio do empreendedorismo, para de facto, com uma economia mais forte e mais fortalecida, continuar esta cidade a ter capacidade de atrair e a ter capacidade, fundamentalmente, de fixar os nossos jovens, evitando que tenham que emigrar. Falou no aspecto social e fala-se, automaticamente ao falar no aspecto social, pensa-se logo no arrendamento que a Braga Habite poderá vir a reforçar a quem a procurar. Que tipo de política social é que está a pensar seguir? Olha, se olharmos para o panorama social, e nós estamos neste momento, ainda não o fizemos, estamos a preparar um conjunto de situações relativamente a esta temática que tem muito a ver com o percurso da candidatura, porque apesar de me considerar com um domínio grande da experiência da gestão municipal, sempre fui um autarca que procurou estar próximo e procurou ouvir. E mais no plano desta candidatura, a minha grande preocupação foi ouvir.
E de facto quero lhe dizer que a minha sensibilidade para a área social saiu desta audição bastante reforçada. E hoje sei bem do que falo. Daí que nós queremos, no plano social, apoiar algumas vertentes. Se olharmos para algumas delas, temos que criar mecanismos de apoio do município para as famílias da classe média que hoje estão confrontadas com o fenómeno do desemprego. Estas famílias têm que ter um plano que eu designarei de plano de emergência social. É um plano que vai apoiar as famílias no plano da fiscalidade municipal, no plano da abrangência da oferta de livros para qualquer estudante de qualquer grau de ensino que esteja enquadrado neste quadro de dificuldade, no plano do tarifário da água, no plano daquilo que eu penso que é importante, do reforço da família e do apoio à família. Isto são áreas de capital importância e que no domínio daquilo que é a preocupação social que o município deve ter, está, digamos, no quadro dos nossos horizontes. Por outro lado, gostava de lhe dizer que Braga constitui uma rede essencial no domínio das instituições de caráter social. Temos muitas IPSS, felizmente, que constituem uma almofada social no concelho, que representam, acima de tudo, um patamar de extrema importância naquilo que é a economia local, mas que temos a consciência que elas vão muito para além daquilo que é a estrutura que tem protocolada com a segurança social. Temos nos mais diversos domínios, desde o apoio ao domicílio, desde os lares que existem, os centros de dia. Muitas das vezes sabemos que as IPSS têm protocolado com a Segurança Social 10 ou 15 utentes, mas na prática acabam por ter sempre um número maior. E o município estará atento a esta diferença de subsidiação, no sentido também de poder ter aqui um papel de aconchego fundamental para que a nossa estrutura social continue forte e continue a ser uma verdadeira almofada do concelho. Vítor de Sousa, com 53 anos de idade, como eu disse há pouco, é natural de Angola, é casado, tem 2 filhos, é residente em Braga, cidade que o acolheu com jovem idade, nomeadamente com 10 anos de idade. Por falar em cidade e por falar também ainda no apoio social, isto também vai bater também, nesse caso, Vítor de Sousa, vai bater com certeza nesse assunto. O Governo Central está, entre aspas, a exigir que as câmaras municipais e eles próprios diminuam o funcionário público. A Câmara Municipal de Braga, o senhor é capaz de, neste momento, dizer aqui perante as câmaras da TV do Minho que não vai haver despedimentos na Câmara Municipal de Braga? Não vai haver, não há necessidade de que existam despedimentos, e quero lhe dizer, a Câmara Municipal de Braga foi sempre muito racional na gestão dos seus recursos, nós inclusivamente, e também estamos a ser penalizados numa área que eu reputo de extrema importância, que é a capacidade de eficácia dos municípios. Neste momento até estamos em algumas das áreas carenciados de funcionários para não perdermos essa eficácia, e estamos também aí constrangidos com o facto de não poder admitir funcionários. Ou seja, dizer-lhe nestas 2 palavras que nunca houve, desde os tempos de Abril, um ataque tão cerrado e tão feroz a um dos princípios que eu reputo enquanto autarca fundamental, que é a autonomia do poder local, e que hoje de facto os municípios estão cerceados de um conjunto de regras que ferem a sua autonomia, e que tem a ver com a gestão do pessoal, é fundamentalmente uma das áreas que eu até me deixa aqui num quadro de alguma preocupação, fundamentalmente naquele aspecto que eu acho muito importante no domínio do papel do município, que é a proximidade e a capacidade que os municípios tinham e têm que manter de poderem ser eficazes na resolução dos problemas das pessoas. Quando se fala em despedimentos, também se pode falar no alargamento dos horários dos trabalhadores. Repare que são conquistas feitas de há muitos anos, no plano daquilo que era a convergência
laboral. São conquistas feitas durante um percurso de grandes discussões, são direitos dos trabalhadores e hoje, mais uma vez, neste plano, eu reputo e tenho que o dizer, que este poder central, este governo, não olha a meios e o que estamos aqui, mais uma vez, é que as pessoas cada vez mais são tratadas como números e eu repudio esse tipo de política. Sei que devemos ter uma convergência racional para aquilo que são as metas às quais estamos obrigados, mas o exemplo deve vir de cima e é isso que nós não vemos. Basta vermos a lista de assessores que hoje estão nos departamentos da Administração Central para percebermos que, se não tivermos um governo que seja o exemplo, não têm moral para exigir àqueles que são os seus parceiros institucionais, como as câmaras e as juntas de freguesia, o esforço que neste momento estão a exigir. Vamos avançar com uma questão que nos últimos meses foi bastante badalada, nomeadamente as convertidas, nomeadamente o negócio da confiança. Ricardo Rio não tem uma opção certa para o espaço da fábrica Confiança. A fábrica o edifício já é da Câmara Municipal de Braga, segundo sei. Espera-se agora por o CREN para se poder fazer alguma coisa naquele edifício. Afinal, o que é que pode ser colocado lá? Vão aproveitar mesmo as ideias que foram lançadas, que vocês lançaram e que fizeram até uma cerimónia de entrega de prémios e tudo? Bem, eu lamento que o meu opositor não tenha uma ideia precisa sobre isso, até porque já tivemos, para além de termos construído essa solução num quadro de partilha absoluta, tivemos já vários debates sobre essa questão. E, de facto, nós devemos valorizar aquilo que consubstanciou o concurso de ideias. O concurso de ideias aponta para uma unidade de multivalência, que eu penso que é importante. Isso está perfeitamente consagrado naquilo que é o projeto. Entendemos que temos ali vários espaços de apoio à universidade, no âmbito de podermos assumir na área da ciência o foco de empreendedorismo, de incubarmos algumas empresas. Temos um espaço destinado ao coworking, podemos ter um espaço que seja, digamos, a marca daquilo que foi o percurso da indústria bracarense, uma vez que a fábrica Confiança nasceu na gênese de ser um ícone dessa indústria à data, de maneira que nós temos projeto, essas ideias estão consubstanciadas num caderno de encargos que darão forma ao projeto de arquitetura. É evidente que estes processos, eu gostaria de lhe deixar aqui a minha forma de estar e o meu caráter de personalidade vincado neste tipo de opções. Uma cidade faz com todos. E mesmo no plano do desenvolvimento deste concurso de arquitetura, nós estamos a ouvir parceiros. E não estávamos muito preocupados, porque sabemos também que naquilo que foi o desempenho deste atual CREN, tivemos meses de paralisação que, obviamente, prejudicaram também este processo. De maneira que teremos tempo de ouvir novos parceiros. Sei que há parceiros, designadamente no domínio das associações, algumas delas representativas de alguns setores, que gostariam também de ter ali uma palavra e que já foram, inclusivamente por mim, na qualidade de vice-presidente da Câmara Municipal, novamente solicitados a darem e a aprofundarem o contributo, e esse diálogo é um diálogo que deve ser permanente, mas temos perfeitamente a matriz daquilo que será a base de um projeto de futuro, de um projeto da confiança, de um projeto que salvaguardará, estou certo, este percurso da indústria bracarense ao longo dos anos. Vamos agora saltar para as empresas público-privadas, nomeadamente a AGER, que tanto se fala e pelo menos os seus opositores da esquerda querem retomar novamente a AGER, porque acham que a água é do povo e aquilo não é de empresas nenhumas e não deve ser privados, e fala-se também na situação dos transportes urbanos de Braga. Destas duas empresas, o que é que se pensa fazer no futuro? No futuro quero dizer-lhe com toda a frontalidade o seguinte:
Hoje, se me fosse colocada a questão da privatização da AGER, se calhar a minha atitude política e opção poderia ser outra. Mas, no quadro do compromisso da AGER, a Câmara manteve uma matriz que eu penso que é extremamente importante no domínio das parcerias público-privadas ou das empresas que têm capital privado no seu capital social. A Câmara Municipal de Braga manteve a maioria. E no quadro dos seus estatutos e daquilo que é o Acordo Parasocial, é determinante em matérias de extrema sensibilidade o desempenho e o exercício da maioria da Câmara Municipal de Braga. E neste momento, aquilo que nos leva a concluir que a opção à data foi uma boa opção, é que Braga tem hoje uma cobertura de água e saneamento praticamente a 100%, que a AGER, por essa via, participa no capital de uma empresa de recolha e tratamento de lixos que é um baluarte no plano da recolha desse tratamento. Tem feito investimentos enormes a nível de hectares e de hectares, e o que se conclui no âmbito de toda esta infraestrutura é que, se olharmos para o tarifário da AGER e se o compararmos com concelhos que de alguma forma têm similitude com o Concelho de Braga, os bracarenses ainda, e felizmente, e a Câmara será a salvaguarda nesse domínio, mantêm do melhor nível do preço a nível do serviço da água, do abastecimento da água, da recolha dos resíduos sólidos que há no país. E isto diz bem que a Câmara teve sempre um papel determinado, salvaguardou aquilo que lhe compete salvaguardar no domínio da sociedade, que é o interesse público, mas de facto o capital, que na altura foi proporcionado à AGER pelos parceiros privados, foi bem investido, e hoje temos uma empresa que é uma empresa de referência nesse domínio a nível nacional. Há diferenças entre a sua candidatura e a candidatura de... Deixe-me dizer-lhe, porque ficou uma resposta por lhe dar relativamente aos transportes urbanos de Braga. Sim. É evidente que os transportes urbanos de Braga, com a matriz que têm e com a realidade que existe no país a nível de todas as empresas transportadoras, não têm condições absolutamente nenhumas, nem no passado, nem agora, e acredito que nem no futuro, de poderem vir a ser privatizados. Porquê? Por várias razões. Primeiro, os transportes urbanos de Braga têm uma dependência enorme no quadro daquilo que é a compensação indemnizatória do município no panorama do apoio social. E não acredito que amanhã uma empresa privada ou o capital privado esteja na disponibilidade de suportar estes custos sociais. Segundo, porque sabemos que estamos numa área extremamente sensível sobre o ponto de vista daquilo que é a eficácia de retorno do investimento. Não há praticamente nenhuma empresa pública que tenha este caráter de serviço urbano que dê lucro, não há nenhuma. E os transportes urbanos de Braga, eu disse isto e referi-o muitas vezes, foram sempre arredados daquilo que era um apoio da Administração Central e que é dado hoje à Carris e aos STCPs. Têm um bom desempenho, ao contrário daquilo que é dito. Os transportes urbanos de Braga, posso lhe dizer, em 4 anos aumentaram o tarifário em 19%, enquanto no resto do país a média de tarifário aumentou 29%, portanto há aqui uma decalagem de 10%, que é importante, e acima de tudo tem mostrado que há a virtualidade de podermos ter uma racionalidade entre a oferta e a procura. Foram os únicos que, comparados com a Carris, com os STCP do Porto, que mantêm o índice de procura de passageiros. Posso lhe dizer que em Lisboa este decréscimo é na ordem dos 20% e em Braga manteve-se. Portanto, às vezes fala-se de números que as pessoas tinham a obrigação de conhecer e que às vezes lançam sem o mínimo conhecimento e sem terem a profundidade de poderem fazer a afirmação destes valores. Fala-se em diferenças. Houve alguns espectadores da TV de Minho que já ouviram as entrevistas dos seus adversários e que agora estão a ouvir esta, com certeza. Qual é a diferença entre a sua candidatura e, por exemplo, a de Ricardo Rio? Bem, olha, a minha candidatura é uma candidatura
e vou falar dela neste plano, genuína. Eu não tenho acordos. A minha candidatura é uma candidatura de um partido socialista, de um partido que tem um grau de confiabilidade muito grande, que, como lhe disse, não fez tudo bem, mas que de facto projetou Braga no panorama nacional e no panorama europeu. Braga é hoje, de facto, uma cidade de referência na nossa Europa das regiões, com patamares de grande coesão, com muito feito, mas também com a consciência de muito por fazer. Portanto, é uma candidatura genuína, é uma candidatura que tem e que apresenta uma lista de candidatos que são visíveis, que é uma lista que traz gente independente, que traz gente que conhece e conhecedora da matéria, que tem gente com experiência. Temos um candidato excelente à Assembleia Municipal, porque entendemos que a afirmação de Braga passa muito também pela referência e pelo papel que pode ser desempenhado pelo engenheiro Luís Braga da Cruz no contexto daquilo que é o relacionamento institucional no plano nacional. Temos excelentes candidatos às juntas de freguesia, temos o trabalho feito, orgulhamos-nos do trabalho que fizemos e temos fundamentalmente um projeto de futuro. E gostaria só neste aspecto de lhe dizer uma coisa. Há quem diga e quem tenha a facilidade de querer fazer passar que já chega de gestão socialista. Nós somos protagonistas novos. Eu reconheço e sempre validei muito o desempenho de um autarca de referência como o engenheiro Mesquita Machado, mas eu sou diferente, tenho uma personalidade diferente, nunca a escondi, tive sempre uma forma de estar no município, não há ninguém neste município que possa dizer ou afirmar que quis falar comigo e que não foi recebido. Tenho aquilo que entendo que é uma marca pessoal, que é a proximidade, a disponibilidade, a vontade de ajudar, e estas são, de facto, as grandes diferenças, porque eu tenho experiência, tenho trabalho feito, estou no domínio daquilo que é a gestão do município sobre o ponto de vista transversal, já passei por quase todas as empresas municipais, conheço-lhes o nervo, sei bem das dificuldades que há no dia-a-dia, conheço bem o território, trabalho com as juntas de freguesia, com os autarcas deste concelho há muitos anos, eles conhecem-me, eu conheço, as pessoas têm essa facilidade de falarem comigo e esta é, fundamentalmente, a grande diferença. Falou aí bem no seu candidato à Assembleia Municipal, nomeadamente um homem que é bastante conhecido, Braga da Cruz, o engenheiro Braga da Cruz, é um homem que também tem ligações à Espanha, teve um contacto muito direto com o Fraga Ibarne. Vai aproveitar-se, entre aspas, desse conhecimento que ele tem com a Espanha para tentar sensibilizar os espanhóis a olhar um bocadinho mais para Braga? Repara, quando nos preocupamos em ter um ativo, e as nossas listas foram todas muito trabalhadas neste quadro de grande responsabilidade, e não só por mera estratégia tático-política, foi precisamente a pensar neste quadro de futuro, neste quadro de grande responsabilidade, e o engenheiro Braga da Cruz, como diz e bem, é uma referência no plano nacional e internacional, que de facto pode ajudar aqui a estabelecer pontos importantes. E a sustentabilidade de um concelho como o de Braga passa muito por isso. Nós temos que perceber que só com o reforço de uma economia local atuante é que conseguimos ser geradores de emprego, é que conseguimos fixar jovens. Temos a consciência que a atratividade de Braga e o seu posicionamento geoestratégico sobre o ponto de vista regional é fundamental. Tem de facto ativos de grande capital importância. Não descuramos, nem podemos descurar esta proximidade à região da Galiza, porque as potencialidades são imensas e nós devemos fortalecê-las no plano turístico, o que tem vindo felizmente a acontecer, e o engenheiro Braga da Cruz, digo-lhe com toda a franqueza, é verdadeiramente a pedra de toque para que muitos dos assuntos no plano da resolução institucional sejam mais facilitados, porque eu revejo nele um homem com muita experiência, um homem que dominou muitos dossiês, que conhece bem aquilo que é o poder local, porque presidiu a Comissão de Coordenação da Região Norte durante alguns anos, foi Ministro da Economia, sabe do que fala, é uma pessoa muito respeitada no plano institucional e penso que aí, de facto, constitui um grande ativo para o Concelho de Braga.
Passamos então, já que falamos em Espanha, falamos em turismo, falamos em visitas. A cidade de Braga, ou a marca Braga, tem sido projetada muito bem, isto é, com o Sporting Braga a levar o nome de Sporting de Braga por essa Europa fora. Infelizmente, estes últimos 2 anos a coisa não tem corrido lá muito bem, mas pronto, isso são outros assuntos. Mas a marca Braga tem sido projetada razoavelmente bem. Mas a questão é o seguinte, é que nós não conseguimos segurar aqui os turistas 1 ou 2 dias. Conseguimos segurá-los 1 hora, 2 horas. Eu ontem estava na avenida, na Rua do Souto, vi chegar um autocarro, descarregar um grupo de ingleses, subiram a Rua do Souto, foram até a Arcada, desceram até a Unidade AC e saíram e foram outra vez para o autocarro. O que é preciso fazer, ou tentar fazer, para segurar esta gente aqui? Bem, é preciso fazer algumas coisas. Vou procurar enquadrá-lo e enquadrar a resposta da melhor maneira. Primeiro, Braga tem tido uma projeção bastante afirmativa no domínio do turismo. Segundo, o turismo em Braga, tal como para o país, representa talvez o setor da nossa economia com maior capacidade de crescer. Em Braga cresceu 30%, com números validados de visitas ao posto de turismo, com mercados emissores de extrema importância, como é o caso do Brasil, por exemplo, e, fundamentalmente, aquela questão que levanta é a questão de grande preocupação. A média de estadia do turista em Braga anda na casa do 1.2, 1.5 em tempos melhores. E este é, de facto, um desafio que só se consegue no plano daquilo que é o planeamento turístico para a região. Hoje, felizmente, temos uma entidade, que é a Entidade de Turismo Porto e Norte de Portugal, que congrega neste domínio um planeamento de promoção e um planeamento de gestão dos seus equipamentos e da oferta turística de uma forma mais concertada, e só por aí, e com os ativos atuantes, que de facto Braga hoje tem e dispõe aos mais diversos níveis, desde a nossa história, dos nossos 2000 anos de história, ao nosso património românico e ao nosso património arquitetónico, aquilo que é de facto um ícone em Braga e que tem sido feita uma aposta neste domínio no que concerne ao turismo religioso, e em todo este aspecto penso que só de uma forma planeada, de uma forma em perfeita articulação com a Entidade de Turismo Porto e Norte de Portugal, da qual eu hoje, e permita-me dizer-lhe, me orgulho de presidir a Assembleia Geral deste órgão, precisamente para que Braga possa ter aqui uma voz ativa e que também possa, digamos, estar na defesa destes interesses, porque só assim, e congregando este tipo de oferta, porque entendo que na região temos de facto uma oferta muito bem sustentada, uma grande oferta turística, com aspectos que nós devemos tratar, receber, porque repare, Joaquim, esta questão, e permita-me perder algum tempo, porque é no domínio destes setores, que são setores emergentes, que nós devemos apostar para a sustentabilidade do Concelho de Braga. Nós, por exemplo, hoje temos a operar no aeroporto de Sá Carneiro um conjunto de low costs que estão a trabalhar bem, com taxas importantes de ocupação, na casa dos 80%, já com cidades que são geminadas com Braga. E nós temos que aproveitar isto, fazer este trabalho de promoção e fazer com que as pessoas que estão em Clermont-Ferrand, que estão em Paris, em Puteaux, tenham esta facilidade de vir a Braga. Isto hoje já acontece, já é um fenómeno que acontece. Nós hoje temos uma oferta de equipamentos que nos permitiu lançar o Braga Congress. O Braga Congress é um sítio onde, no mundo, qualquer pessoa que queira realizar um congresso em Braga, hoje tem reunidos toda a oferta de equipamentos que estão à sua disposição para realizar esse congresso em Braga. E são estes fenómenos que contrariam a estadia. Porque se o Joaquim tiver A verdade é uma, e o senhor tem toda a razão no que está a dizer, mas também a verdade é uma. Eu dá uma sensação que os operadores turísticos do norte do país, não é? Não estão a coordenar, a fazer um mapa em condições aos turistas que vêm a Braga. Porque se eles pegassem nos turistas, viessem a Braga, fossem a Tibães, ao Bom Jesus, ao Sameiro,
mas não é naquele giro que eles costumam dar 5 minutos, explicassem as coisas, visitassem a Sé em condições, mostrar-lhe o Museu da Sé. Eu acho que o turista, ao fazerem a escala bem feita, porque não digo só Tibéis, há muitos mais por aí fora, teria que se aproveitar até os concelhos de vizinhos, poderia, ao fim das 6, 7 horas ou 8 horas, eles ficarem na cidade de Braga. E é isso que não está a acontecer. É verdade, nós temos feito um esforço. É um erro dos operadores também? Não só dos operadores, é um erro de todos os agentes, e não tenho dificuldade nenhuma em perceber que é uma área que deve ser otimizada e que tem sido feito um trabalho junto dos operadores. Como sabe, falamos num domínio de uma área propriamente dita de negócio. O nosso papel é fazer com que essa realidade de circuito cada vez seja mais elevada e mais puxada para aquilo que é verdadeiramente o interesse do concelho. O operador trabalha o turista na lógica da sua dimensão económica, na lógica daquilo que é verdadeiramente o seu negócio, e muitas das vezes o facto de estarem no Porto, nós temos taxas de permanência melhores no Porto e no Douro. Por isso é que eu digo, a lógica de planeamento e de trabalho feito naquilo que é a competência própria da entidade de turismo do Porto e Norte de Portugal, é aí, junto do trabalho com estes operadores, no sentido de criar a melhor dispersão, o melhor conhecimento da região e, fundamentalmente, a promoção dos nossos ativos de uma forma transversal a toda a região. Fala-se em turismo, evidentemente que o turismo cria emprego. O desemprego na cidade de Braga tem atingido números assustadores. Há um tentar tapar de olhos por parte do governo deste país, em que diz que em julho, ou em junho e julho, o desemprego diminuiu, mas evidentemente que foi naquelas alturas que os bares das praias e dos rios abrem e evidentemente diminui um bocado o desemprego, e não só, os restaurantes também. O que é que se poderá fazer na cidade de Braga para tentar? Olha, a questão do fenómeno do desemprego, como o Joaquim diz e bem, é uma realidade incontornável. Não vale a pena estarmos a esconder os números, a realidade que vivemos é essa. E temos vários níveis, e um deles que me preocupa bastante, sobretudo no domínio do desemprego jovem. As competências da Câmara, sobre o ponto de vista da competência direta, também não vale a pena fazermos a abordagem de forma menos séria, porque não é com um clique que o município resolve este problema. Agora, sim, o município tem condições de, como no passado, porque esta cidade projetou-se e fez-se e é o que é, porque de facto houve aqui um papel indutor do município, não nos podemos esquecer disso, com as referências todas que devem ser feitas e que devem ser enaltecidas a todas as instituições que ajudaram e que pugnaram por este grande desenvolvimento, como a Universidade do Minho, nunca me canso de o repetir, aliás, como é feito e é sensível a todas as pessoas que conhecem bem Braga e este concelho, mas de facto nós só com uma economia forte é que podemos ser geradores de emprego, de fixação e de atração de jovens para o concelho de Braga. Referiu o turismo, o reforço no setor turístico e tudo o que o município fizer no quadro daquilo que é a sua competência, porque a promoção turística é competência do município, fará bem e poderá ser indutor de um fortalecimento do setor e gerador de emprego. No domínio do empreendedorismo, procurarmos fixar jovens que saem das nossas universidades em projetos como o Generation, noutros projetos que pretendo alavancar a nível do Parque Municipal de Exposições, da empresa do Parque de Exposições de Braga, no sentido de potenciarmos a diplomacia económica, a atração do investimento, de beneficiarmos a nossa economia, os nossos empresários no plano da fiscalidade municipal, desde que sejam empreendedores no sentido de fixarem jovens quadros e de aproveitarem o talento que é e que cresce diariamente em Braga. Ou seja, a Câmara, como no plano social pretende ter uma intervenção direta, no plano da economia local terá também um plano de intervenção direta, porque o Joaquim acho que comunga deste meu panorama. Hoje temos, de facto, enquanto autarcas, duas grandes preocupações. A preocupação do plano social, das pessoas, da família, dos deficientes, dos mais incapacitados de poderem enfrentar este fenómeno de crise que muitas das vezes tem sido imposta, e falo-lhe da classe média, que hoje está completamente desestruturada. E o outro plano,
o plano de nós podermos, de facto, dar sustentabilidade à questão do emprego. Sabe porquê, Joaquim? Porque o futuro de Braga depende fundamentalmente de termos um tecido social estável. E Braga só crescerá se tiver famílias felizes e se os nossos jovens tiverem capacidade de constituir família. E Braga só inverterá aquilo que é a nossa hoje quebra de taxa de natalidade se de facto o papel do município for um papel direcionado ao apoio à família. Os jovens casais serão também neste plano beneficiados por políticas próprias de apoio do município, porque é assim que se constrói uma cidade fã, que é uma cidade que eu digo em que todos nós gostaremos de viver e onde todos nós teremos a certeza que o futuro dos nossos filhos será devidamente salvaguardado. Tenho mais duas perguntas para lhe pôr. Uma delas é a cidade de Braga. Eu ontem fiz essa questão ao outro candidato e ele disse que não concordava com a minha ideia. A cidade de Braga está de costas voltadas para a universidade ou a universidade é que está de costas voltadas para Braga? Isto, queria encaixar outra questão. O que é que poderá fazer como candidato para tentar chamar estudantes para o centro da cidade, onde eles possam aqui residir enquanto estudam? Joaquim, há um aspecto que, até pela minha própria forma de ser, que é frontal, que devo rebater aqui e estou inteiramente de acordo consigo e se calhar contra aquilo que é a opinião do candidato, porque, que nem sei quem foi, que nem importa para aqui, mas há de facto determinados clichês que se foram criando em Braga, e o que é um facto é que se olharmos a esses clichês e se olharmos para o Concelho de Braga, se fizermos uma análise séria, dizemos, há qualquer coisa aqui que não bate certo. Pois temos um concelho pujante, em que a universidade se fixou, se afirmou, se atraiu, se cresceu. Assim como a universidade, outras universidades, designadamente a Universidade Católica. Se temos um concelho em que um conjunto de instituições e coletividades se afirmaram, cresceram e hoje fazem parte de uma rede fundamental para a estrutura social do concelho, você considera que o papel do município foi estar de costas voltadas para estas instituições? Não. A Câmara foi fundamental para gerar o clima para que estas instituições crescessem, aparecessem, vingassem. E hoje, de facto, nós temos um concelho, sob o ponto de vista da instituição e das instituições forte. A Universidade do Minho é hoje uma referência no panorama internacional, porque de facto em Braga foram criadas as condições para que assim fosse, porque teve capacidade de atrair, teve capacidade de fixar. Você veja e faça um inquérito aos quadros da universidade que hoje estão em Braga, que se fixaram e que não eram de Braga, e pergunte-lhes se não se sentem bem em Braga. Isso é que é verdadeiramente saber, e os estudantes também. Você veja a quantidade, mas veja a quantidade de estudantes que vieram estudar para Braga, e hoje temos, felizmente, empresas de grande referência internacional, de estudantes que vieram de fora de Braga, e eu conheço muitos, porque eu ando no terreno e falo com eles todos os dias, que vieram estudar para Braga, fixaram-se em Braga, fizeram família em Braga, constituíram grandes empresas em Braga e gostam de estar em Braga. Portanto, isto tem muito a ver com deitar abaixo aquele clichê, que é um clichê, porque as relações do município com a Universidade do Minho sempre foram muito boas. Eu penso é que têm que ser feitas no domínio agora de um plano de sustentabilidade e de cooperação efetiva, fruto dos objetivos que ambos temos e que queremos consagrar para o Concelho de Braga. Criar um arrendamento que seja satisfatório para os estudantes, para tentar puxá-los para o centro da cidade? É possível isso, não? É possível e não deixa de ser um desafio. O centro da cidade é um desafio nos mais diversos planos. Nós sempre nos preocupamos muito com o centro da cidade, no plano da regeneração, no plano da modernização, do centro histórico. Agora, é importante, e este é o grande desafio, de trazermos gente para o centro da cidade. E sabemos que a universidade está aguetizada, se calhar por más opções urbanísticas. Não vale a pena estar a escamotear essa realidade. É o que é. E hoje temos a universidade
como fenómeno de concentração de massas de alguma maneira guetizada. É preciso trazer essa gente para a cidade. Há várias formas de o fazer. Formas no plano do arrendamento jovem, de podermos criar sinergias no sentido de os procurar atrair para o centro da cidade. No plano da mobilidade, há um projeto relativamente ao qual estará consagrado no meu programa eleitoral, que é acabar com aquele corte que existe na Rua de São Vítor, com a Rua Nova de Santa Cruz, e prolongar o túnel para que haja ali uma facilidade de mobilidade, em consonância com o futuro projeto da Confiança. Há que os trazer, há que os atrair. A mobilidade tem aqui um papel de desempenho importante, mas fundamentalmente o centro da cidade tem que ser o palco vivo daquilo que nós pretendemos projetar sobre o ponto de vista cultural para uma cidade média europeia. Esta cidade tem que ter vida, e tem que ter vida quase que permanente sobre o ponto de vista da oferta cultural. Hoje já assistimos a alguns fenómenos, é interessante. O plano da regeneração já está a trazer fenómenos de atração, designadamente em algumas atividades do terciário, como os bares, e a Zona da Sé é disso um exemplo. Gera essa atratividade. O comércio está neste momento a sofrer uma dinâmica de problema que nós todos sabemos onde é que está assente, mas outro dos projetos que queremos alavancar é o reforço, digamos, deste fenómeno de atratividade, ocupando as praças, trazendo gente para as praças, tendo uma atividade quase que diria permanente e fazendo do centro da cidade um palco vivo para que todo o comércio, toda a área muito dependente da sustentabilidade local, no plano do comércio tradicional, também consiga ultrapassar e, no fundo, dar um passo em frente neste clima de desfavorecimento. Outro aspecto que não depende de nós e que nós pugnaremos também para que isso seja uma realidade. Não faz sentido nenhum assistirmos a um setor, não é só no Concelho de Braga, o panorama é de desgraça em todo o país, como ao setor da restauração, que a partir do momento em que foi imposto o IVA a 23%, temos assistido a um inúmero de casos de restaurantes, alguns deles centenários de família, que estão neste momento constrangidos e com a porta praticamente de fecho já marcada em termos de calendário, e não faz sentido nenhum que num país que atravessa o momento que atravessa, que um setor que é extremamente importante sobre o ponto de vista da vitalidade, da sustentabilidade, da salvaguarda dos nossos valores, como é a gastronomia portuguesa, se assistam a restaurantes praticamente com grande dificuldade de sustentabilidade, que empregam muita gente, e que não haja medidas, e assim anda há meses a discutir isto, e não haja uma medida enérgica e eficaz que altere esta realidade. Sr. Vítor, vamos fechar esta entrevista com um assunto que é o desporto. Depois vou-lhe dar 30 segundos para virar-se para a Câmara e convencer ou tentar convencer os bracarenses a votarem em si. O assunto do desporto é o seguinte: qual vai ser a relação entre os... eu já apontei aqui 3, mas não são 3, são 4 clubes que neste momento estão a dar cartas por esse país fora e por esse mundo fora, nomeadamente o Hockey de Braga, o ABC, o Sporting Braga e agora a APD também. O APD é um assunto que vai dar que falar daqui para o futuro, porque houve aí, não sei se poderei, estou a falar demais, se calhar, um aproveitamento político para tentar fazer alguma coisa pelo APD, um clube que tem, ou que neste momento é campeão nacional de basquetebol e também vencedor da Taça Portugal, e também é campeão nacional de handball, em cadeira de rodas também. Qual vai ser o relacionamento entre estes 4 clubes e com a Câmara Municipal? O melhor relacionamento que, como tem existido, aliás, é evidente que eu percebo alguns fenómenos de aproveitamento político e os períodos muitas das vezes consagram este tipo de atitude, e eu gostaria de lhe dizer que devemos nos manter serenos, porque o relacionamento com todos, e designadamente com a APD, posso lhe dizer que foi com gosto que assisti a alguns momentos de glória do APD. Eu nunca tinha assistido, portanto para mim foi novidade,
e ficou ali bem marcado o esforço, a tenacidade, a vontade, a matriz de vencer, de gente que para todos os efeitos é diminuída e que nos deve merecer a nós, enquanto agentes públicos, sempre uma atenção especial, porque sei que o esforço é grande. No domínio dos outros clubes, o Hockey, o ABC e o Sporting Clube de Braga, como o Joaquim referiu e bem, nós não estamos a falar de apoio a estes clubes. E é isto que no plano desportivo é importante referenciar. Estes clubes são ícones de promoção para o Concelho de Braga. E todo o apoio que seja dado não deve ser visto no quadro de apoio, mas no quadro de investimento. Porque o Sporting Clube de Braga hoje é uma referência internacional, Braga é, com o Sporting Clube de Braga, uma referência internacional. O mesmo se passa com todos os outros clubes. Devemos fazê-lo de uma forma eclética, transparente, transversal e que o apoio seja um apoio conhecido de todos e que seja claro para que a afirmação destes clubes projetem também a vontade de outros clubes se poderem afirmar no mesmo plano. O APD, muito rapidamente para finalizar agora mesmo, peço desculpa, o APD está a tentar participar em competições europeias para levar também o nome de Braga lá fora. Vê isso com bons olhos? Vejo sempre com bons olhos e vejo com os olhos normais de um clube que atinge um determinado patamar e que esse patamar é, de facto, merecedor de apoio num quadro de contrato-programa com o município, como acontece com os outros clubes, e não será por via do município que a afirmação da APD no plano europeu ficará prejudicada, garanto-lhe, e garanto-lhe isso com verdade. 30 segundos, Sr. Vítor Sousa. A Câmara é sua. Bem, aproveitar esta oportunidade e, em primeiro lugar, agradecer à TV Minho a disponibilidade e o esforço que um órgão de comunicação regional tem feito para acompanhar aquilo que é a nossa terra, como eu costumo dizer, e a nossa região, e dizer-vos que, enquanto candidato à Câmara Municipal de Braga, sou portador de um projeto de futuro, de um projeto que tem a ver com os nossos filhos, com os nossos netos, projetando uma cidade que hoje alcança e alcançou um patamar de grande sustentabilidade social, de grande sustentabilidade económica e de grande sustentabilidade territorial, e dizer-vos que tudo farei e que a minha vontade e a minha determinação é colocar todo o meu capital de experiência ao serviço de Braga. Foi sempre essa vontade que determinou a minha candidatura, é essa vontade e essa determinação que quero levar a efeito enquanto Presidente da Câmara a partir do dia 29 deste mês de setembro. Conto consigo, conto convosco, Braga será melhor. Foi assim a entrevista possível com Vítor de Sousa, candidato à Câmara Municipal de Braga, isto pelo Partido Socialista. Nós vamos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, a continuação de boa tarde, boa noite ou bom dia, da forma que estivermos a ver neste momento. Obrigado pela sua preferência.